Bom, como eu disse, né, a gente voltaria para falar de outras coisas, eu acho que eu me encerro por aqui, tá? Seguinte, a gente além de calcular volume, né, que é uma coisa nova, pensando no campo que da matemática a gente está trabalhando, da tridimensão, tem uma coisa que é meio velha, que é cálculo de área, né? E a gente tem até um cálculo de área total, porque essa área total ela pode ser subdividida. Pensa assim, sempre um prisma ele tem o quê? Ele tem base e tem faces laterais, não é isso? Você pode até pegar o exemplo do paralelepípedo, ele tem base tampa, né, a condição para que ele seja um prisma, e o restante das laterais, né, base tampa e laterais. Então essa área total, ela vai ser composta de 2 vezes a área da base, e aí eu coloco a área da base assim, escrito de forma genérica, porque a base pode mudar, lembra aquele papo? Pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, então eu vou escrever bem genérico. 2 vezes a área da base, seria a área da base, ou a área das bases, mais a área lateral. Muita atenção nessa área lateral. Por quê? Porque, cara, na área lateral, a gente sabe que a área lateral ela é formada, né, a superfície lateral, na maioria das vezes ela é formada por paralelepípedos, né? Podem ser até retângulos, mas não necessariamente retângulos paralelepípedos, né? E essa área lateral, ela sempre vai ser n vezes a área de um paralelepípedo. Entendeu o motivo? Depois de não fazendo uma questão, você pode visualizar isso melhor, mas é só lembrar que, se a base for um triângulo, eu vou ter 3 faces de paralelogramo. Falei paralelepípedo, né? Foi mal, gente, paralelogramo. Então, de novo, se a base for um triângulo, eu tenho um triângulo em cima na base, um triângulo embaixo na base, em cima na tampa, né? Que é a base também, por isso 2 vezes a área da base. E a área lateral, se fosse um triângulo, repetindo, eu teria 3 faces de paralelogramo. Então, seria n vezes a área de um deles, tá? Se atente nisso. Mas eu vou deixar assim bem genérico mesmo. Acho que a aplicação vai ser melhor e a visualização disso, né? Que isso pode ser diferente, depende do sólido do prisma em questão. Falar também um pouquinho sobre os prismas especiais, os mais famosões, porque neles, não que o que a gente acabou de ver não vale, é muito pelo contrário, assim, tudo que a gente está falando vale para eles. Mas eles têm formas rápidas de você acessar informações como volume, diagonal, enfim, coisas do tipo. Então vamos lá, vamos às apresentações. Eu queria falar do primeiro deles, é o paralelepípedo. Ele é um caso especial de prisma em que as bases são paralelogramos. O que eu desenhei aqui é o que mais aparece no vestibular, que é o paralelepípedo reto retângulo, né? Porque ele forma 90 graus aqui e né, na base também, então ele é reto retângulo. Por exemplo, essas faces laterais elas poderiam ser inclinadas. Eu recomendo vocês até olharem uma outra referência na própria apostila, no tópico de prismas especiais, acho que é o tópico 7. Mas o que mais cai no vestibular é esse, é o paralelepípedo. É o paralelepípedo reto retângulo. Mas geralmente eles nem falam isso porque é o que mais aparece mesmo, então não precisa especificar tanto. Bom, de qualquer maneira, como que a gente pode acessar o volume dele? Então, se ele tiver medidas A, B e C, o volume é a área da base, A vezes B vezes a altura que é C, simples. A área total, como é que vai ser? Eu não sei se você consegue reparar, mas no paralelepípedo, as faces opostas são iguais, né? Então, por exemplo, tem esse retângulo aqui que ele tem dimensões A por C, né? Base A, altura C. Assim como o pontilhadinho lá de trás. Então, vai ser 2 vezes AC. Mais a base ela tem dimensões A por B, e aí é igualzinha da tampa. Então, 2 vezes AB. Adivinha quem está faltando? Está faltando essa face aqui, né? Que é BC, e aí no oposto é igualzinho, 2 vezes BC. Aí, se tu quisesse daqui colocar em evidência, o 2 poderia ser AC mais AB mais BC. Enfim, dá até para colocar A em evidência, né, em dupla aqui, o B em evidência em dupla aqui, mas acho que não tem uma grande necessidade disso não, tá? Acho que assim já é super suficiente. Então, o volume tá aí anotado, a área total tá aqui ou aqui, que é a mesma coisa. Aí a diagonal. Cara, tem diagonal, tá? E cuidado, porque no paralelepípedo em si tem 2 diagonais. E acho que a gente até já falou em alguma relação disso. Pelo seguinte, existe a diagonal da face, mas existe também a diagonal do paralelepípedo, dentro do paralelepípedo, e não em uma das faces laterais, tá? Que é o que eu vou traçar aqui agora. Ela passando por dentro. Aí, para o cálculo dessa diagonal, por exemplo, a gente teria que usar o Pitágoras, né? Então, teria que fechar um triângulo. Qual triângulo a gente teria que fechar? Vê se você consegue se ligar. Teria que fechar esse triângulo aqui, ó. Sim?
E aí, isso aqui de verde seria diagonal. Sendo que, bom, aí nesse triângulo retângulo aqui a gente tem um C, né? Que seria a altura, né? C. Agora, essa diagonal, sabe quanto que ela vale? Ela vale o resultado do Pitágoras desse triângulo aqui, ó. Então vai ter 2 Pitágoras aí. Kaique, eu preciso gravar isso? Cara, eu acho que não. Acho que vale você prestar atenção nisso. Como calcula. Porque caso apareça, você pelo menos sabe como calcula. Bom, aqui tem outro triângulo, né? Já tá até o ângulo de 90 formado aqui. Então aqui seria a diagonal, digamos assim, diagonal da base, tá? O DB. Tranquilo assim? Aí, só para adiantar, pra gente não ficar muito tempo aqui, isso aqui vale B, né? Porque é igualzinho daqui, B. Aqui vale A. Então, só para anotar rapidão, DB já vai valer direto, tá? No Pitágoras ficaria assim, DB ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é isso? Hipotenusa ao quadrado. Na real, deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse ângulo de 90 não tá aqui, né? Esse ângulo de 90, ó, não é que ele tá errado, ele é da face, ele é da base. Mas pro Pitágoras que a gente tá fazendo, 90 tá aqui. Beleza? Tava certo que eu desenhei, só para não confundir, por isso que eu tô rabiscando. Não tá errado, não. Então, de novo. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, a partir dessa informação da diagonal da base, a gente pode falar da diagonal do paralelepípedo, chamar de DP. Então, ficaria assim, DP ao quadrado, ou simplesmente D, né? Já que eu chamei ele de D só. D ao quadrado igual C ao quadrado mais DB ao quadrado. E aí, por isso que, malandramente, eu nem tirei do quadrado aqui. DB ao quadrado. E aí, DB ao quadrado quanto vale? A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, rapidinho pra gente fechar, lembrando, não precisa que você grave isso. Se sobrar um espaço no teu HD, beleza. Mas se não, não tem problema. Mas a diagonal de um paralelepípedo é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Que até parece mais simples, né, do que o início da conta que a gente estava fazendo, tá? Então, muita atenção aí. Então, estão todas sublinhadas aqui as relações. Tá? Tudo aí destacado. Bom, para o cubo a gente também tem relações muito parecidas. Primeiro que um cubo, ele é um caso particular, inclusive, do paralelepípedo, né? Ele também pode ser denominado cubo como hexaedro regular. É um paralelepípedo também reto retângulo que possui as 12 arestas congruentes. Então, o cubo é um caso particular de paralelepípedo. Então, tudo que está valendo aqui, vale aqui. Então, se tudo que vale aqui, exceto com a restrição, né, de que o cubo, todas as 12 arestas são iguais. Até esqueci de completar aqui, ó. Fazer um rascunho rapidão. Então, todas as arestas são iguais. Então, o volume seria A vezes A, né? Ao invés de ABC, então ficaria A ao cubo. Como seria a área total? Cara, se é todo mundo igual, então um cubo tem as 6 faces e a área de cada uma delas é A ao quadrado, né? Seria A vezes A. Tudo bem? E a diagonal? Cara, a história da diagonal, a gente pode até meio que dar uma roubadinha na diagonal, dei uma roubadinha aqui também, mas a gente pode dar uma roubadinha na diagonal do paralelepípedo. Vou te explicar essa história de roubadinha. É porque, cara, o paralelepípedo a gente sabe, o cubo é um caso particular dele. Então essa fórmula aqui a gente podia repetir aqui? Sim. Sendo que a diferença é que não tem BC, na verdade B e C tem valores de A, porque todas as arestas aqui são iguais, e no paralelepípedo isso não ocorre. Mas o cubo é um paralelepípedo em que todo mundo é igual, né? Então, essa fórmula, ela ficaria, vê se tu entende, D... Tenta no lugar de B e C colocar A, ficaria assim, dentro da raiz. A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, não é isso? Então daria 3A ao quadrado. E aí 3A ao quadrado é a mesma coisa do que A raiz de 3. Beleza? Então se você quiser anotar assim também, a diagonal de um cubo é A raiz de 3. Tinha um papo também que diagonal de um quadrado era A raiz de 2, lembra disso? Lembra de quem a gente já falou sobre isso? Ó, vou tentar fazer um exemplo aqui, ó. Se a gente estivesse falando dessa diagonal, essa valeria A raiz de 2, né? O lado raiz de 2. Como o lado é A. O que você falou para não chamar mais de lado? Mas pensando na face, a face é quadrangular e aí o lado é o A, tá? Então você tem essas 3 maneiras de calcular. E galera, eu acho que falei pra caraca, assim, dei muita informação. Talvez algumas nem tão novas para vocês, né? Mas ainda assim, tentei falar o máximo de coisas que eu sabia sobre esse assunto. Então procurem fazer os exercícios. Folha Z vem já já.
E o que não falta é exercício para você tentar. E de fato é a parte mais importante.